Oi, oi, estamos ao vivo. Hoje vamos falar sobre a ovelha negra da família. Você já se sentiu assim em algum momento? Diferente, que não se encaixava dentro do próprio sistema familiar? Vamos falar sobre a ovelha negra e o que está por trás dela, né? A joia rara que pode estar por trás da ovelha negra, que é tão criticada pelos familiares, pelas pessoas que vieram do sistema. E para falar sobre isso, Bianca está chegando por aqui. Deixa eu ver se eu consigo incluí-la. Bianca, veja se deu certo aí. Prontinho. Oi, 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 estamos ao vivo. Tudo bem? Eu estou bem, e você? Bem também. Tudo em paz. Bora. Hoje um tema tão conhecido no nosso universo, né? Exatamente. E assim, e o que pouca gente fala das consequências de entrar nesse lugar, né? Sim, sim. É, E dentro da chamada, né, a gente fala, né, da questão da ovelha negra, e é um pouco do que eu fui introduzindo aqui, né? O que mais pode ser, né? Né, uma pessoa que é tão criticada a ponto de se tornar a ovelha negra da família, enfim, ser diferente. eu perdi o som. Você tá me ouvindo? Voltou? Agora tô te ouvindo, aham. Ai, travou aqui. Peraí um pouquinho. Deixa eu só colocar no meu perturbo, porque eu acho que não tá. Tá. Pronto. Agora foi? Tá- Não tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, tá tranquilo pra mim. Ah, tá. É, mas eu me perdi aqui no que eu falei. É isso. Vou É, a repetir, gente não, tava. a gente segue o fluxo. É isso. A gente tava falando sobre o lance de ser ovelha negra, né? O quanto que eu falei que não que é pouco falado. A gente fala sobre ovelha negra, mas não fala sobre as consequências de estar nesse lugar, né? Sim, sim. Lembrei. E aí eu falo, quando eu introduzi aqui a live falando sobre isso, né? Das consequências no sentido também, né? Não só das críticas, de ser diferente e tal, mas essa associação que a gente trouxe, né? Dentro do tema, de além de ovelha negra, também, né? Uma joia rara dentro do sistema familiar, né? Uma pessoa que vem diferente mesmo. É, totalmente diferente, só que existem algumas consequências, né? Quando você coloca lá na live que você colocou do externo ovelha negra, de dentro joia rara, né? Que você trouxe a joia rara agora. É que a gente se perde da forma que a gente é vista pelo externo. Então a gente assume esse papel de ovelha negra. Só que eu acho que o papel de ovelha negra vem com sentimento de rejeição, de não pertencimento, de exclusão. E se a gente traz isso como a nossa identidade, sem entender o que esse papel significa, por que a gente veio nesse papel, a gente acaba indo para a vida com essa sensação e se colocando em situações onde a gente vai sempre trazer isso, não pertencimento, rejeição, exclusão. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai se diminuindo para caber, né? Sim, sim. Né, e eu acho que é um ponto importante a ser observado, assim, né? Que é bem comum quando a gente pensa na figura da ovelha negra, são as pessoas que são classificadas dentro de um sistema familiar, principalmente, como pessoas difíceis de lidar, né? Difíceis de lidar, sensível demais, dramática demais, Questionadora demais. rebelde. Rebelde. Por quê? Porque o rebelde, você me tocou num ponto importante, porque o rebelde vem quando a gente não tem consciência desse papel, quando a gente não tem consciência o porquê que aparentemente, vamos dizer aparentemente, né, que a gente é bastante diferente, porque às vezes a gente rejeita aquilo que está no nosso sistema e sem consciência a gente acha que aquilo não faz parte da gente.
não tá dentro da gente, né? Por isso que é tão importante a consciência. Sem consciência vira uma rebeldia mesmo, né? Sim. Acho que qualquer conhecimento, né? Se for muito numa linha sem causa, enfim, vira rebeldia. Assim. É, O que eu ia perguntar para a gente começar, você tirou cartinha hoje? tirei. E a cartinha é confiança. Ela diz o seguinte: a confiança me protege quando acredito que posso, quero e consigo ser, fazer e ter tudo o que eu desejar. Ou seja, quando confio em mim e numa inteligência divina que me protege e me guia. Hoje decido dar meu melhor na parte que me compete, solto o controle e pratico a confiança de dentro para fora do meu ser. Uau, sim. Sabe o que é incrível quando você lê essa cartinha da confiança, associando com o nosso tema de hoje, nessa questão da ovelha negra? Que, por vezes, a pessoa que é criada, né, dentro de um sistema familiar e é criticada o tempo inteiro, acaba se tornando a ovelha negra da família, faz com que ela não confie em si mesma. Exatamente, quando eu li essa carta foi exatamente porque quando eu falo a confiança me protege quando acredito que posso, quero, consigo ser, fazer e ter tudo o que eu desejar. A ovelha negra, quando abraça essa identidade, ela não consegue fazer nada disso. Sim. E quantas vezes a gente, por achar, né, o meu sistema familiar acredita que eu sou uma pessoa difícil de lidar. E aí eu começo a acreditar nisso e eu levo isso para o mundo corporativo, para os meus novos relacionamentos e continuo replicando isso. Mas será que eu realmente sou difícil de lidar? Ou será que não era tão fácil para eles me amarem do jeito que eu sou? Isso, e quando você vai sair do sistema com essa sensação de que é difícil lidar, quando fora do sistema alguém te vê como uma pessoa de uma forma totalmente contrária do que Digna, né? isso, Indigna. mas totalmente contrária do que o sistema vê, como alguém do bem, como alguém boa, como alguém que a gente está aqui fazendo esse papel, né, Carol, que transmite luz, que ajuda as pessoas, e em algum momento da vida a gente vai sentir uma farsa, porque vem o pensamento. Essa pessoa acha que eu sou desse jeito porque ela não convive comigo. Porque normalmente a ovelha negra escuta isso, né? As pessoas gostam de você, as pessoas aceitam você dessa forma porque elas não convivem com você. Convive para ver como você é, né? Sim. Imagina quando a gente escuta isso de um pai ou de uma mãe. Sim, O quanto que a gente realmente não acredita naquilo. A gente acredita. é, É um é, dos nossos maiores vínculos, né? é. E a gente não se sente merecedora, na verdade, do que vem. E quando vem a frase, ou seja, quando confio em mim e numa inteligência divina que me protege e me guia, que é o quê? É a gente se curvar perante a vida, né? Assim, a vida tem muito mais sabedoria do que a gente, e entender que essa inteligência divina, ela está nos guiando. Então, existe um propósito para a gente ter nascido nessa família, existe um propósito para a gente ter sido rotulada como ovelha negra, né? Como Bert Hellinger dizia, que a ovelha negra ela é aquela que veio curar o sistema, né? É aquela que não aceita os padrões do jeito que aquele sistema está enraizado. Só que o que a gente não aceita, não, né? Porque a gente precisa aceitar, mas na rebeldia a gente não aceita. A gente exclui aquilo achando que aquilo não faz parte da gente. Mas a gente não veio nesse sistema por acaso. Sim. Aí vem, né, a fala de é difícil de lidar, é rebelde, né? Enfim, gente do céu. Mas vamos lá. Eu me identifico mais com o tema do que você imagina. Nossa, eu não me identifico nada, Carol. Imagina, não tem nada a ver comigo. Ai, Só que gente. enquanto você está misturando suas cartinhas aí, é importante a gente entrar no assunto que existem pessoas que se sentem a ovelha negra da família, elas se sentem como se elas não pertencessem, como nós, se elas não pertencessem, tem que se diminuir para caber, como se tivesse que ficar se moldando. Claro que isso reflete nas outras relações perto do sistema, mas existe a própria ovelha negra também, que ela não só se sente dessa forma, como tem as consequências disso, que é a rejeição, que é a exclusão, que é a crítica, que é o julgamento em cima dela. Porque tem pessoas que se sentem assim, mas se mantêm ainda perto, próximo, dentro da família.
E tem pessoas que se sentem assim, mas elas são literalmente excluídas da família. É como se assim, você não pertence a esse sistema. Sim, você sabe que é, agora que você falou isso, não tem como eu não me entregar, assim, sabe? A figurinha que eu te mandei no WhatsApp, gente, eu tenho uma figurinha para quem está acompanhando a gente aqui. Eu tenho uma figurinha no WhatsApp que é uma figurinha de uma ovelha pretinha pulando e dançando, literalmente, mas é a ovelha negra, né? E eu recebi essa figurinha escrito da minha irmã e ela dizia exatamente assim: Olha você aí. Ou seja, nem foi uma percepção só minha em relação a essa questão tipo, de ser a ovelha negra, de ser diferente da minha família em alguns aspectos. Né? É algo que é reconhecido dentro do meu sistema. Assim, é muito louco. Então, quando a gente pensa né, nesse envolvimento da constelação, da entrada da constelação na minha vida, e eu vejo que o Bert Hellinger tinha todo um conceito em relação à ovelha negra, né? Quando ele fala que a ovelha negra, na verdade, são buscadores e tal, para mudar um pouco o sistema familiar, eu me identifico ainda mais. Aí né, eu deito e rolo no sistema. E o que você acha que é o mais desafiador? É a pessoa que se sente ovelha negra. E assim, quem se sente ovelha negra, com certeza tem a visão de dentro do próprio sistema que é diferente, né? Que ela é diferente, que ela é ovelha negra. Pode nunca ter ouvido igual você ouviu através de uma figurinha. Mas qual que você acha que é mais desafiador? É a pessoa que se sente, mas ela se mantém lá dentro daquele sistema, ela se mantém próxima, ela se mantém com vínculo, ou aquela pessoa que literalmente assumiu o papel de ovelha negra e ela chegou ao ponto da rejeição e da exclusão do sistema? A sua pergunta é o que é mais fácil? O que é mais desafiador? Eu acho que o mais desafiador. Nossa, que forte essa pergunta. Os dois são desafiadores, né? Isso. Mas eu acho que o mais desafiador é sustentar. É sustentar que eu sou ovelha negra e foda-se. Sabe? É sustentar que, tipo, ok, eu posso sentir a dor de uma exclusão, eu posso sentir a dor de ser a diferente, posso ser taxada como uma pessoa difícil de lidar, mas agora eu posso ressignificar tudo isso. Isso é mais difícil. Eu Uhum. acho que é muito mais desafiador, mas também libertador. Entende? Sim. Mas ao Uhum. mesmo tempo também é difícil, não é uma coisa. Eu não entendo que é uma condição fácil ficar se esforçando para ser amada em uma situação ou em um sistema que não lhe cabe. Uhum. Isso também não é uma situação fácil. Mas eu acho que então é desafiador, mas é libertador. Talvez vou me contradizer aqui. Eu acho que é mais difícil continuar no mesmo lugar. Porque o É, outro pode até ser desafiador, mas é libertador. Me traz solução. Se eu fico no meu sistema, aceitando tudo que eu devo ou não devo fazer, me moldando para caber, eu me diminuo o tempo inteiro. Então acaba ficando mais dolorido e sem saída. isso, eu ia trazer isso agora para você, porque normalmente quem mantém o vínculo, normalmente quem ainda não sofreu na pele a rejeição, literalmente dizendo, e essa exclusão, ela tá lá dentro porque ela ainda não consegue se posicionar. Ela ainda está se adaptando, ela está se moldando para pertencer àquele sistema, de uma forma inconsciente, né? Ela não consegue, ela pode ser alvo, né, de muitas piadinhas dentro da família, nos encontros e tal, e ela não consegue dizer o que ela está sentindo naquele momento, né? Porque a ovelha negra normalmente sente demais, questiona demais, igual você já falou. Só que ao mesmo tempo, quando a gente sofre essa exclusão, quando a gente sofre essa rejeição, existe essa informação na nossa inconsciência, a gente não trabalha. Então a gente assume essa identidade de ovelha negra, que infelizmente a gente leva essa identidade para todas as outras relações. Sim, sim. Depois, assim, se eu aprendo dentro do meu sistema que eu sou diferente, se eu tô acostumada a ser tratada com piadinhas, aí eu vou lá e me envolvo em relações que vai ser comum para mim me envolver com situações que me diminuam, né? Se eu já sou diminuído o tempo inteiro dentro do meu sistema familiar, eu busco o que é familiar nos relacionamentos, né? E quando eu falo relacionamentos, não é só relacionamento amoroso, Não é tudo. são nas amizades, em todos os vínculos, né? Nas situações que se repetem, continuam se repetindo, enquanto a gente não olha para isso.
E normalmente quem ocupa esse papel de ovelha negra sempre está olhando para a família, independente dessas diferenças, dessas desavenças, e fica com o pensamento de sempre, ah, é minha família. Ah, a pessoa é assim, mas é minha família. Ah, a pessoa é assim, mas é minha mãe. Ah, mas é meu irmão. Ah, mas é fulano. E sem perceber, a gente vê que a gente começa a fazer isso fora do sistema. A gente vê o comportamento das pessoas, mas fica, não, mas essa pessoa é legal. Não, mas essa pessoa é não sei o quê. Então, a gente tem dificuldade de ter clareza sobre o comportamento que a pessoa está tendo, né? Porque a gente está vendo aquele comportamento, a vida está mostrando o que está acontecendo, mas a gente se engana com essa frase de, ah, mas é minha família. E normalmente a gente não. A gente, ovelha negra, por ser família, a gente às vezes tem determinadas atitudes que acha que a família vai ter com a gente, que na verdade não vai. Sim. É a expectativa, né? Isso. Aí é o lance da expectativa em relação ao outro, que chega a ser uma expectativa infantil, assim, né? Porque aí a gente fica nessa de se esforçar para, né, para se encaixar, né, diminuir para caber. Eu começo a ter expectativas infantis em relação às pessoas que eu amo, porque eu acho que ela vai fazer por mim o que eu faria por elas, e nem sempre é assim. Exatamente. A gente não consegue ter clareza da situação. E o quanto isso afeta o nosso feminino, né? Sim. Que aí quando eu vou para esse lugar, né, de me diminuir demais para caber, quais são as consequências disso? Eu acabo me esforçando demais para ser amada em outras relações. Porque se eu não era boa o suficiente para ser amada do jeito que eu era, do jeito que eu nasci, bocuda, dentro do meu sistema familiar, eu acabo me esforçando demais para ser amada em todas as outras frentes. Então, quando a gente vê mulheres extremamente sobrecarregadas, a gente precisa investigar sempre um pouquinho mais o quanto que elas estão ali se esforçando demais porque estão em busca de amor. É uma busca constante, né, Bianca? É uma busca constante, sim. Só que a questão também vai além disso, né? Uma pessoa que nasce com isso, nasce dentro de uma família onde ela se sente ovelha negra, ela sente essa rejeição. E quando a gente sente essa rejeição, a gente bloqueia o nosso sentir, né? Que é a chave do feminino. E é a chave do feminino não na questão de ser doce, não na questão de sentir demais, não é nada disso. Mas é por onde a gente. O sentir, o coração, que é a bússola da vida. Que eu fico só na execução, né? É, Eu faço, faço, faço. E quanto mais eu faço, mais eu tenho para fazer. E aí eu me desconecto do sentir, significa eu me desconectar de mim, isso. né? Hoje de manhã eu tive uma sessão da mentoria individual, né? E quando essa pessoa me procurou para mentoria individual, ela me procurou para um objetivo de carreira mesmo, né? Então, ela já conhecia um pouco do meu histórico, com recrutamento e seleção, essas coisas, enfim. E ela me procurou, a princípio, para uma mentoria de carreira. E aí, hoje, na sessão, a gente já está na 7ª sessão, né? Ela falou assim, nossa, foi totalmente diferente do que eu imaginava. Não por expectativas, mas porque eu estava mentindo para mim mesma que precisava de uma mentoria de carreira. E a mentoria foi muito mais profunda do que isso, assim, né? É muito nesse sentido de... ela usou essa palavra sem querer fazer propaganda aqui, tá? Mas ela usou essa palavra, assim, foi um grande resgate. Foi um grande resgate. Resgate de mim mesma. Falei, cara, é disso que eu tô falando. Falei, porque ela usou esse termo tipo, de se diminuir para caber e tal. Eu falei, caramba, você seria uma ótima garota propaganda para falar da mentoria, inclusive do grupo e etc. Porque eu falei assim, meu grande objetivo da vida é trabalhar isso nas mulheres, assim. Que elas consigam se reconectar e falar assim, opa, peraí, por que é que eu estou fazendo tanto e não estou sentindo? E assim, você trouxe isso que uma vez uma pessoa falou que eu precisava me posicionar como alguém que vendia mentoria de carreira, pelo meu histórico, né? Por eu vim do corporativo também e ser administradora. E eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, até fiz uma publicação uma vez no LinkedIn, que
eu não vendo mentoria de carreira, né? Nem eu nem você, é mentoria de autoconhecimento. Porque às vezes as pessoas elas vão para uma mentoria de carreira, tudo bem, elas podem ter algumas viradas de chave, mas não vão ter a transformação que uma mentoria de autoconhecimento vai entregar para elas. Por quê? Porque é um mergulho para dentro, que é o que a pessoa falou para você. Você me resgatou, né? É um resgate de mim, que essa é a chave da vida. Não é eu desenvolver mais soft skills para estar dentro do corporativo, não. É eu saber quem eu sou. Quantas pessoas estão dentro do corporativo e não conseguem reconhecer o seu próprio valor? Sim, sim. E é porque está buscando o valor, né, no externo. E o valor nunca está no externo, né? O Ederson colocou aqui, enquanto não refletirmos em nosso espelho pessoal o que realmente somos e não aquilo que esperam ou quem queremos ser, nunca conseguiremos expor e sentir o verdadeiro eu. Uhum. É isso, é olhar para dentro. É. E enquanto a gente não fizer esse movimento, a gente tem uma frase que eu sempre falo, que é a gente se perde no olhar alheio. E a ovelha negra, ela faz isso, ela se perde no olhar alheio. Porque ela acha que ela é aquilo que o sistema dela tá falando, sem perceber de que aquilo é só uma projeção. Porque tem uma frase que eu estava estudando sobre esse tema da ovelha negra, que está bem forte para gente, que às vezes, normalmente a exclusão da ovelha negra é porque aquele sistema não consegue sustentar a diferença da ovelha negra, né? Sustentar a diferença? Sustentar a diferença do quanto a ovelha negra é diferente para o sistema. Ela só sustenta aquilo que é conhecido, ela só sustenta o padrão do sistema. A ovelha negra, ela foge do padrão. Então, o sistema não consegue sustentar aquilo. Quando a gente fez a formação, teve uma frase, Carol, que a Ana trouxe, que era assim, que as crenças familiares, elas servem para sustentar o sistema, para manter o sistema familiar de pé. Por quê? Porque o sistema familiar, ele quer o quê? Ele quer o conhecido. Ele está seguindo aquele padrão já faz muito tempo. Quando vem alguém que é a ovelha negra, que vai quebrar esses padrões, o sistema tem medo. Medo do quê? Medo porque vai quebrar os padrões. Ele tem medo dessa quebra de padrões. O sistema funciona com esse padrão já faz muito tempo. Aí, de repente, vem alguém totalmente diferente e começa a questionar esses comportamentos, essas atitudes dentro do próprio padrão. Então, o sistema, estou dizendo de uma forma do consciente coletivo do sistema, Sim, sim. o sistema não sustenta essa diferença. E o que ele faz? É melhor eu excluir, porque isso daqui é perigoso para mim, para o próprio sistema. Na semana passada, nós fizemos a live sobre... Você ainda está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Eu coloquei o microfone aqui porque estava com alguns barulhos aqui perto. Na semana passada, a gente fez a última gravação do podcast falando sobre a repetição de padrão, né? E dentro desse processo de repetição de padrão, a tendência acho que eu fiz a pergunta para você e conforme você foi falando, eu me remeteu a essa lembrança, assim, né? De que toda vez o sistema familiar ele vai tentar garantir para que seja homogêneo, para que continue repetindo as mesmas histórias. É isso que eu te falei, sim, isso. Então, isso. vai sempre tentar garantir para que sejam repetidas as mesmas histórias do mesmo jeito. É um pouco da história do pernil lá, que faz do mesmo jeito e não sabe nem por que está fazendo, a gente só vai repetindo, né? Então, Isso. quando pega e quebra isso, opa, mas ela é diferente. Isso. Né? Por isso que vem a rejeição. Então, e o que essa pessoa que está nesse papel de ovelha negra ela precisa fazer para ela não repetir? Porque quando a gente fala eu sou ovelha negra, sem perceber, Carol, nós duas estamos nesse lugar. Sem perceber, a gente abraça essa identidade de ovelha negra e a gente vai atraindo situações onde a gente vai sentir a ovelha negra fora do sistema também. A gente vai ter dificuldade de pertencer no ambiente profissional, a gente vai ter dificuldade de pertencer no grupo de amigos, a gente vai ter dificuldade de pertencer dentro de um relacionamento, porque parece que a gente vai ter que estar sempre se moldando para caber, porque a gente não aprendeu a ser a gente mesmo onde a gente nasceu. Qual que é o papel? A gente precisa fazer essa travessia, que é parar de se olhar como ovelha negra,
aquela palavra de ovelha negra que traz rejeição, exclusão, diferente, e fazer a travessia para enxergar a raridade que é uma pessoa que está nesse papel, a joia rara que ela é. E o Qual que é a valor que se missão tem uma dela? joia rara, né? Isso. E o valor que se tem. Então, quando a gente trabalha, aqui que a gente faz isso dentro do processo de mentoria. É que é fazer com que a pessoa faça essa travessia, né? Sair desse olhar externo de que eu sou uma ovelha negra para ela começar a reconhecer o próprio valor e entender a joia rara que ela é. Qual que é a missão dela? Porque senão ela vai ficar a vida inteira, porque vamos falar claramente, a ovelha negra ela aprende a sobreviver, né? Ela está na sobrevivência emocional e não a viver, porque ela tem dificuldade de se mostrar para o mundo quem ela é de verdade. E vai ter dificuldade porque, no final das contas, ela está buscando pertencimento, né? Então, assim, aqui é a primeira lei sistêmica, assim, qualquer pessoa tem a necessidade de pertencer, né? Até vamos fazer um paralelo com o mundo corporativo. Quando as pessoas falam dentro do mundo corporativo, orgulho em pertencer, enfim, orgulho de pertencer é uma coisa assim. No final das contas, qualquer grupo de engajamento dentro das empresas, quando as empresas cuidam de engajamento, precisam cuidar para que as pessoas se sintam pertencentes. Por que que isso é tão importante dentro do mundo corporativo? É importante porque a nossa necessidade né, é muito mais enraizada antes mesmo da gente pensar em trabalho, é de pertencimento dentro do nosso próprio sistema familiar. E aí, quando eu vou me comportando, né, vou me adaptando para poder ser aceita, eu acabo me diminuindo. E por isso que é tão difícil, né? Por quantas vezes, assim, né, dentro do meu sistema mesmo, nossa, eu já vivi isso na pele, assim, né, de me acharem de alguma forma, me acharem bocuda ou mal criada, teoricamente, desde criancinha, tá? Porque eu não estava ali seguindo algum tipo de chantagem. Aquilo era chantagem, não era uma orientação. Algum tipo de chantagem que estava rolando. Entende? Eu era tida como difícil, mas de verdade, hoje em dia, quando eu olho, eu falo assim, gente, isso não se faz nem com uma criança pequenininha, sabe assim? E eu não era tão grande. E isso já rolava. Então, ainda bem que eu era rebelde. Hoje em dia, eu dou valor para minha rebeldia. Hoje eu fiz uma publicação no LinkedIn que no final da publicação eu coloquei: pertencer é ser você. Qualquer coisa diferente disso é adaptação para caber. Então, se a pessoa ela tá o tempo inteiro se moldando, se adaptando para se sentir pertencente àquele lugar, ela não está pertencendo. Ela está se adaptando, ela está se moldando, ela está se diminuindo para caber naquele espaço. Porque eu sei que eu pertenço quando eu sou aceita como eu sou, exatamente como eu sou. Eu sou aceita por ser quem eu sou. Ontem eu fiz um atendimento de uma cliente que ela falou para mim: você tocou num ponto delicado. Eu não sei quem eu sou. Às vezes eu tenho medo de sair, tipo, porque em determinado lugar parece que eu sou uma pessoa diferente dentro de casa. E aí não adianta a gente conversar muito prolongado aqui, porque existe essa travessia e a gente faz a mentoria justamente por causa disso, né, Carol? Só que claro que dentro do ambiente corporativo a minha postura é uma, dentro da família a minha postura é outra, como mãe a minha postura é outra, como noiva a sua postura é outra, mas a nossa essência ela é a mesma. Só que a gente tem esse medo das pessoas descobrirem, entre aspas, quem somos, porque no nosso inconsciente tem todas aquelas informações que a gente ouviu dentro de casa, que a gente é difícil, né, que é difícil de lidar, que quem fala que a gente é legal, que a gente é do bem, ou qualquer coisa positiva a nosso respeito é porque não convive com a gente. Então a gente vai sim se entrando nos sistemas com medo das pessoas descobrirem quem a gente é na essência, com esse olhar que vem dentro do sistema. Sim, com medo da rejeição, com medo de não ser amado, né? É, é. E acaba tendo mais consequências do que a gente imagina. Muito mais consequências do que a gente imagina. Eu queria ter percebido isso muito antes do que eu tenho hoje. Mas claro, né, que o que a gente trabalha com isso é aceitar que tudo aconteceu no momento certo, da forma que tinha que acontecer, para que a gente enxergasse esse movimento. Porque, assim, a vida dá sinais para a gente de que isso vai acontecer, mas o nosso olhar é distorcido. A gente não Sim, consegue captar os sinais, a gente não consegue captar o que realmente está acontecendo. sim. Senhora, eu vou tirar uma cartinha. Tá bom? O,
As cartinhas são falas sistêmicas para crianças. Você gosta de trabalhar com essas cartinhas, eu já percebi. É, eu gosto. Vou pegar aqui no meio. A cartinha diz assim: a mamãe escolheu seu papai para você. O papai escolheu a sua mamãe para você. Vou tirar mais uma, tá? Que tiver aqui em cima. A outra diz assim. Ai, gostei dessa. Mas Você... as duas fazem parte desse campo. Sim, sim. Não, mas eu vou manter, tá aqui. Mas olha só essa outra que saiu. Primeiro é, a mamãe escolheu seu pai para você, o papai escolheu sua mãe para você, né? Porque quantas vezes a ovelha negra também vira aquela pessoa que fala assim, mas você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe. Enfim, né? Enfim, aí essa primeira carta para mim vem um pouco dessa energia quando a gente pensa no tema de hoje. A outra cartinha que saiu diz assim: você é diferente do seu irmão ou irmã. Vocês precisam de coisas diferentes. E sou eu quem decido. Olha que interessante, né? Porque por quantas vezes, pensando nas ovelhas negras aí, que dentro dessa comparação entre irmãos, acabou de repente indo para esse lugar de não se sentir amado, querido, enfim, porque não era exatamente como o irmão, ou não tinha as mesmas características do irmão. E não adianta vir com a hipocrisia de que filho é tudo igual, de que o tratamento é todo igual, que a criação é a mesma, porque para mim é pura hipocrisia. Não é tudo igual, o tratamento não é igual, existem, né, tratamentos diferentes, existem afinidades. Não quero falar que existem filhos favoritos, não. Acho que seria muito abuso da minha parte, né? Já que hoje eu ainda não sou mãe. Mas existem tratamentos diferentes, afinidades diferentes com os filhos, enfim. E eu acho que a gente também tem que ter essa clareza de como lidar e saber que a gente pode amar os filhos, né? De forma diferente. A gente não precisa dar o mesmo tratamento para todos e vice-versa, né? Pensando no inverso também é verdadeiro. Você quer que eu leia de novo? Eu quero dizer uma coisa para você a respeito disso, assim, ó. Não existem filhos favoritos, mas filhos são diferentes, sim, né? Cada um tem a sua necessidade. Só que quando a gente está lá na criação, na criança, a gente entrega, como diz a minha psicóloga, a forma de maternar é a mesma. Só que a forma que o outro está recebendo aquilo que eu estou fazendo é diferente. Cada filho vai receber de uma forma diferente. Então, quando esse filho vai crescendo, as relações elas mudam, né? Porque a gente não é mais uma criança, o filho não é mais uma criança que está dependendo da gente. Então, o que eu entreguei para um filho, não é que eu entrego coisas diferentes para um filho, né? Assim, eu tô te falando que porque assim existe, não tem filho preferido ou no filho preferido, não é que não tem filho preferido, mas é que quando eles crescem, a forma que eles receberam aquilo que a gente entregou, que a essência é a mesma, foi totalmente diferente. Então, na vida adulta, na adolescência, as relações são construídas de uma forma diferente. Então, sim, uma mãe precisa aprender a lidar de formas diferentes com o filho, porque cada filho tem a sua necessidade. E aí, quando você me traz são diferentes, você concorda que normalmente a ovelha negra é aquela que se vira, é aquela que faz tudo sozinha, e aí é aquela que é mais deixada de lado. E muitos pais falam: ah, não, mas é porque ela sempre se virou. Ela faz tudo sozinha, é como se ela não precisa de mim, né? Ela, assim, a ovelha negra precisa da mesma forma que todos os filhos precisam. Mas talvez a mãe, os pais, o sistema não sabe lidar com essa diferença. Sim, sim. E aí a frase que complementa aqui, fala assim, você é diferente do seu irmão da sua irmã, diz assim, vocês precisam de coisas diferentes, sou eu quem decide. Quando eu falo sou eu quem decide, vai muito para uma linha assim, de sair do lugar, né? Para de tentar salvar seu irmão. Né? Quando eu falo sou eu quem decido, vem um olhar, a minha interpretação dessa frase, é muito num olhar de apropriação do poder que um pai e uma mãe têm diante de um filho. Que um pai e uma mãe têm diante de um filho, aqui são frases sistêmicas para crianças, mas se aplica para os adultos, por isso que eu gosto tanto, né? Então, é poder reconhecer que quem sabe o que é melhor ou pior para os meus irmãos são os meus pais, não sou eu.
quantos irmãos não entram nesse lugar de salvador, né? De querer salvar o irmão, né? Muitas vezes de ver o que a mãe tá fazendo, entre aspas, tá destruindo a vida daquele filho, né? Porque assim, quando a gente entrega demais, quando a gente quer proteger demais, principalmente quando os filhos são adultos, a gente não tá preparando os filhos para ir para a vida. Aí às vezes um irmão tá vendo isso que tá acontecendo e tenta entrar no lugar de salvador, né? Assim, sai desse lugar. Não, esse lugar não vai te trazer muita coisa boa para o futuro e tal. A gente entra nesse lugar. Então, acho que essa frase também diz muito sobre isso. Porque, assim, você concorda que quantos filhos adultos hoje ainda estão na dependência dos próprios pais? Uhum. E aí, quem já saiu dessa dependência, olha e sabe que aquele filho não está preparado caso a mãe ou o pai venha a faltar. O que vai ser deles? Mas é isso e não é problema dos irmãos, né? Cada um tem dentro de si, eu gosto muito de uma frase do Bert Hellinger que diz que cada um tem dentro de si a força necessária para enfrentar seu próprio problema. Então, o que a gente precisa fazer é aprender a olhar para essa força, a resgatar essa força, encontrar essa força dentro da gente. Sair do papel de salvador, salvadora. É, é o que a gente mais gosta de falar, né? Daquele triângulo dramático, cara. Sim. Não, eu acho que é a base, né? Não tem jeito. Uhum, é. Então, assim, a Ovelha Negra eu acho que tem bastante. Ela dá bastante conteúdo, né? Porque quem se sente nesse papel se sente. A gente já falou aqui várias vezes quais são as consequências. E a saída é trazer consciência para isso e ressignificar essa identidade que a pessoa abraçou como ovelha negra. E para as mulheres, principalmente para as mulheres, é o que a gente vai fazer dentro da mentoria dos 7 Códigos da Alma Feminina no dia que começa dia 2 de fevereiro. E acho que vale a gente falar aqui, Carol, que são 2 meses de acompanhamento comigo e com você, com duas profissionais, diariamente, com encontros ao vivo semanais. Então, o preço que a gente está vendendo essa mentoria, por ser a primeira turma, a pessoa não vai encontrar esse preço com esse tipo de acompanhamento e entrega que a gente tem nessa mentoria em lugar nenhum. Em lugar nenhum mesmo. Em lugar Né? nenhum mesmo, uhum. Pensando que a gente vai entrar com exercícios sistêmicos, com leitura de alguns contos do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E quando a gente pensa nessa questão dos contos, tem uma coisa que eu acho que é importante reforçar, que é vocês não têm ideia da potência que tem, né? Porque a gente está falando de uma mentoria em grupo, de fato. Mas, né, muitas vezes a gente não tem ideia da potência que tem um grupo de mulheres. Né? Antigamente, as mulheres se reuniam, contavam suas próprias histórias e era assim que elas se curavam. Então, um grupo de mulheres tem muita força, muito mais do que vocês imaginam, assim. Quando as mulheres estão reunidas, né, mesmo a Bianca reforçando aqui, né, são 2 profissionais e somos bem experientes, assim, em relação ao tema proposto, em relação às constelações, em relação à condução terapêutica e tudo mais. Mas não é só isso. A gente está falando aqui do movimento de ter uma mulher ouvindo a história da outra e percebendo que não é só com ela que aquilo acontece. E isso, só isso por si só, já gera cura num ambiente de cura, né? Então, é muito rico. Eu sou suspeita. É porque nenhum grupo se forma por acaso, nenhum grupo, a gente está falando de grupo terapêutico, mas nenhum grupo. Hoje, aquele Marcelo, né, da banheira, ele fez um vídeo que me tocou muito, que ele fala exatamente sobre a formação de grupos. E o quanto a formação de grupo que a gente precisa aprender a leitura inconsciente da formação daquele grupo. Porque nenhum grupo se forma por acaso inconscientemente. Né? Conscientemente você acha que a formação do grupo, você vai olhar alguns aspectos por fora, quem não tem essa leitura, e vai achar que aquele grupo se formou por determinado assunto. A gente sabe que não, né? Que todos os grupos eles se formam por inconsciente, né? É uma leitura inconsciente, é uma formação inconsciente. E o quanto, quando às vezes eu estou falando algo meu, te traz cura, o quanto você está falando algo seu me traz cura. E é isso que acontece dentro dos grupos, por isso que os grupos são tão potentes, né? Uhum. Sim. Bom, e pensando um pouco na mentoria, a gente só tem mais alguns dias, né, para
para poder fechar, quem não fechou ainda, estava pagando IPVA, não conseguiu fechar. Essa é a hora, esperou virar o É. cartão, já deu tempo, bora. A gente tem um pouquinho mais de. Tem quase 2 semanas aí, né? Porque não é na próxima segunda, é na outra segunda-feira que começa, então ainda tem tempo para fechar. Pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito, então quem tiver interesse, tá, tem no link da bio da Carol, tem no meu link da bio a inscrição para esse grupo, ou pode chamar a gente no direct, pode chamar a gente no WhatsApp, se quiser entender um pouco mais. Mas assim, não deixe passar essa oportunidade, porque a próxima turma não será esse preço, né, Carol? Sim, não tem como ser. É. É muito completo para poder manter esse valor. Não dá. É. Eu tirei outra cartinha que deu propósito. Com parte da natureza que sou, assim como a macieira produz maçãs, mas não as consome, o que os meus talentos podem resolver, que fruto vim entregar ao outro e ao todo. Tudo já está dentro de mim, e por isso me proponho a externalizar e viver inteiramente o que o meu ser nasceu para ser. Oh. Você sabe que quando você me conta a história da macieira, tem um vídeo contando a história da macieira. Não sei se você chegou a ver. Não, acho que não. Não. Ah, tem uma história que diz que a macieira ela estava muito insatisfeita com Deus, muito chateada porque que ela nasceu daquele jeito e sendo que as estrelas no céu brilhavam tanto e eram tão bonitas. Ela não queria ser uma árvore. E aí, como se não bastasse, depois de um determinado tempo, começaram a sair bolas vermelhas dela. Ela ficava cada dia mais chateada por saírem bolas vermelhas dela, né? Até que um dia caiu uma maçã no chão e se abriu. E quando essa maçã se abriu, ela viu que havia uma estrela dentro dela. Tem um vídeo seu que você gravou disso? Aham, sim, Hum. sim. Eu conto um pouco mais longo, enfim. Agora acho que contei até mais espontâneo, assim. Mas a gente, quantas vezes a gente fica batendo pé porque eu não sou assim, ou fica se comparando e compara com outras estrelas por aí e esquece que tem uma estrela dentro da gente. Então, acho que não foi à toa a sua cartinha, acho que tem esse recado da gente resgatar a nossa própria estrela, porque, principalmente as ovelhas negras, onde muitas das vezes tentam apagar o nosso brilho, né, dentro do nosso próprio sistema, né, tanto dentro quanto fora. Então fica mais difícil a gente sustentar o nosso brilho quando dentro do próprio sistema existe essa tentativa de apagar o nosso brilho, mas a gente precisa ter essa clareza de que a estrela está dentro da gente. É. Tem uma frase, Carol, que eu vou abrir aqui para eu falar, que eu acho que cabe muito aqui, que é uma frase muito que eu vou te falar que eu não sei de quem que é. Ah, a qualidade de uma ação depende do estado interno do ator. Ou seja, que é o que a gente traz no autoconhecimento. Às vezes a pessoa está com um problema no trabalho, ela está com um problema no relacionamento, ela está com um problema com a amizade, ela está com um problema com a família, e ela sempre está olhando, achando que os outros são culpados. Mas a única coisa, uma vez também fiz um post disso no LinkedIn, a única coisa que liga o trabalho, a relação, a família, tudo, é você mesmo. Então, se existe alguma coisa, é olhar para dentro, é entender o que dentro de você precisa olhar e você precisa curar. Porque eu gosto muito de falar isso. O inconsciente comanda a nossa vida. Então, tudo que está acontecendo no externo está dizendo o que eu preciso ainda olhar dentro de mim, né? Para onde eu preciso olhar, o que eu preciso fazer. E parar de culpar o externo para tudo que está acontecendo. É isso, senhora. Bora? Bora? Então, vamos lá. Deixar claro de que a nossa mentoria começa no dia 2. O primeiro encontro é sobre presença feminina e essa presença é sobre a gente saber habitar o próprio corpo, né? Quando a gente não sabe habitar o próprio corpo, a gente entra nesse lugar de se diminuir para caber, bem coisa que a ovelha negra faz. Então, tá bem potente e é isso. Estou muito ansiosa para começar essa turma. Sim, e para quem ainda tiver interesse, estiver acompanhando, né, até aqui, no sábado agora a gente vai fazer um workshop, né, de constelação familiar. Para quem tem a curiosidade, nunca viveu um campo de constelação, enfim, a gente é uma oportunidade para vocês terem ideia do que é o campo de constelação e terem uma pequena degustação de coisas que a gente faz
né? Que a gente faz habitualmente em todos os fóruns, na verdade. Seja com exercícios sistêmicos de forma mais simples, seja uma degustação, né, em uma meditação aleatória, enfim. Então, o convite também para participar do workshop de constelação familiar, R$ 35, valor completamente simbólico, completamente simbólico. Completamente simbólico, Enfim, só para você não perder a chance de participar, e dentro desse valor que você vai pagar totalmente simbólico, você ainda tem a chance de ser sorteada, enfim, para ser constelado, né? Então tá de graça. De graça, porque uma constelação você não vai encontrar com excelentes profissionais por menos de R$ 600. Então, R$ 35, assim, para você ter a chance de ser constelado, está realmente de graça. De graça. Bora. Obrigada, Bora. Carol, vamos falar para quem chegou até aqui. Existe um canal aberto no YouTube, Bate-Papo Sistêmico, onde eu e a Carol, a gente está jogando todas as lives feitas aqui no Instagram lá, todos os episódios do podcast que chama, né, o quadro dentro do podcast Bate-Papo Sistêmico, e a gente vai entregar mais conteúdo por lá, né, conteúdo que precisa um pouquinho de mais profundidade, e a gente vai entregar por lá. Então, assim, sigam a gente lá no canal. Sigam a gente no canal. Você tá demais, Bianca. Inscreva-se no canal. Beijo. Beijo. Você ia falar alguma coisa? Não, tá bom. Tranquilo. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.